Escuta aqui com toda a atenção, viajante da prosperidade. Se você já presenteou alguma dessas 7 coisas, pode ter jogado fora sua riqueza, sua sorte e suas bênçãos, sem nem perceber. Simples assim, perigoso assim. É o que diz a sabedoria milenar da cabala judaica, aquela mesma tradição que manteve o povo judeu próspero por mais de 3.800 anos, atravessando perseguições, desertos e exílios. São coisas que todo mundo tem em casa, objetos que parecem inofensivos. Mas, segundo os sábios do Talmud e os mestres cabalistas, eles guardam um poder invisível capaz de alterar completamente o fluxo da abundância que Deus destinou para você. E o pior de tudo, 87% das pessoas já fizeram isso pelo menos uma vez na vida, sem entender as consequências energéticas desse gesto aparentemente inocente. Porque quando você entrega um desses objetos, mesmo que seja com a melhor das intenções, você rompe sem saber o canal invisível por onde flui a berajá, a bênção divina. Aquele canal que protege sua casa, seu dinheiro e as bênçãos que vêm sendo transmitidas na sua família há gerações. Tem gente que acha que está fazendo um favor, e de repente a sorte desaparece, a economia trava ou a paz da casa muda completamente de tom. Me diz uma coisa, você sabe quais são esses 7 objetos que nunca deveriam ser presenteados se você quer conservar sua fortuna e sua boa estrela, segundo ensinamentos que sustentaram um povo inteiro durante milênios? Esses ensinamentos, querido buscador da abundância, nascem da sabedoria sagrada da Torá, do Talmud e dos segredos mais profundos da Cabala. Aquela tradição mística que durante séculos observou como cada objeto que habita nosso ambiente influencia no fluir do sustento divino, da saúde e da harmonia do lar. Meu nome é Moisés Ben Natan e venho de uma longa linha de rabinos sefarditas que chegaram ao Brasil no século XVI, quando nossos ancestrais fugiam da Inquisição portuguesa buscando liberdade para praticar nossa fé em paz. Durante gerações, minha família guardou esses ensinamentos ancestrais, transmitindo de pais para filhos em voz baixa, na intimidade do lar, porque a sabedoria da prosperidade não está reservada só para uns poucos privilegiados. Está disponível para todos que queiram escuchar, sem importar religião ou crença. Como diziam meus avós em ladino, aquela língua antiga que mistura hebraico com português. É o que no oi conselho, no lega a viejo. Quem não ouve conselho, não chega a velho. E hoje eu quero compartilhar com você um pedaço dessa sabedoria milenar que manteve nosso povo firme e próspero através dos séculos mais escuros da história. Vou te revelar 7 objetos que, segundo a cabala judaica, não devem ser presenteados nem recebidos sem consciência, porque cada um deles guarda uma conexão direta com a Sefiró, as emanações divinas que determinam o fluxo de abundância na sua vida. Segundo o Zohar, o livro sagrado da Cabala, cada objeto material é uma vasilha, um recipiente que pode conter luz divina ou bloqueá-la completamente. E quando você presenteia certos objetos sem purificar sua energia, entrega sem saber uma parte da sua sorte espiritual, do seu sustento e da proteção interior que Deus te concedeu. Neste encontro você vai descobrir quais são esses 7 objetos proibidos, segundo a tradição judaica, o significado espiritual cabalístico que se esconde atrás de cada um, e o mais importante de tudo, o que você pode fazer para restaurar o equilíbrio se alguma vez já ofereceu a alguém. E no final vou compartilhar com você um ritual simples, mas profundamente poderoso, uma prática ancestral que vai selar sua bênção e reativar o fluxo de abundância em você e na sua casa. Lembra, compreender a sabedoria dos objetos segundo a Cabala não só te protege de perdas invisíveis, mas abre o caminho para que entrem na sua vida novas oportunidades, paz no lar e prosperidade abundante. Antes de começar, deixa nos comentários uma afirmação de poder, uma frase que ressoe com sua alma para despertar a bênção de proteção e abundância que já habita em você. Você pode escrever: Baruch Hashem, bendito seja Deus, fluo em harmonia com a vontade divina e permito que a prosperidade circule livremente na minha vida.
ou se sentir mais profundo, escreve: Sou um canal de bênção e a abundância do Criador flui através de mim e da minha casa. Ao fazer isso, você não só declara sua intenção ao Todo-Poderoso, mas expande seu campo espiritual e fortalece a vibração de todos nós que compartilhamos esse espaço de sabedoria, santidade e prosperidade. Dá um like neste vídeo como um primeiro ato de gratidão ao Criador, um sinal de que você escolhe cuidar das suas bênçãos e se abrir para novas oportunidades de bem-estar. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para continuar recebendo os próximos ensinamentos e rituais ancestrais que podem transformar sua vida. E compartilha este vídeo com alguém que você ama ou que esteja atravessando um momento difícil, porque quando você ajuda os outros a proteger suas bênçãos, também está multiplicando as suas próprias. Como diz o Talmud, mais que o rico faz pelo pobre, o pobre faz pelo rico. E se você quer descobrir exatamente quais são as outras 12 estratégias secretas que os judeus usam para atrair dinheiro e prosperidade, além dessas que compartilhei hoje, preparei um material especial para você. Chama-se O Código do Enriquecimento Judaico, um e-book completo com as 15 estratégias ancestrais que fizeram do povo judeu o mais próspero da história. O link está fixado nos comentários e na descrição deste vídeo. É um investimento pequeno que pode transformar completamente sua relação com o dinheiro, segundo a sabedoria milenar da Torá e da Cabala. Agora sim, viajante da sabedoria judaica, chegou o momento de revelar quais são esses 7 objetos que você jamais deveria presentear se deseja manter aberta a porta da abundância, segundo os ensinamentos dos nossos sábios. O primeiro objeto, talvez o mais comum e ao mesmo tempo um dos mais perigosos para a bênção da prosperidade, segundo a Cabala judaica, são os utensílios de cozinha usados. Panelas, frigideiras, xícaras, pratos ou qualquer recipiente que acompanhou sua vida diária e a da sua família. À primeira vista, pode parecer um gesto amável, presentear uma panela velha para um parente ou entregar seus pratos para alguém que precisa. Mas na linguagem sagrada da Cabala, e segundo os ensinamentos do Talmud da Babilônia, a cozinha não é só um espaço para preparar comida. É o lugar onde se manifesta a bênção divina que sustenta a vida. É o ponto onde nasce a força vital que nutre o corpo, a alma e o espírito de toda a família. O Zohar ensina que cada refeição preparada com intenção correta é um ato de elevação espiritual, onde transformamos o material em luz divina. Cada refeição cozinhada, cada prato servido na sua casa, impregna esses objetos com a vibração da prosperidade familiar e com a bênção que você pronuncia antes de comer. Quando você segura uma colher ou serve numa xícara e diz Baruch atah Adonai, bendito és tu, Senhor, está transmitindo sua intenção espiritual, seu esforço e sua conexão com o Criador. Com o tempo, essas peças se convertem em portadoras da memória energética, da sua abundância, da sua sorte e das bênçãos que você recebeu. Por isso, quando você as entrega para outro, ainda que seja com bondade e seguindo o lindo princípio da Tzedakah, a justiça e caridade, interrompe de forma simbólica o ciclo da prosperidade que flui dentro da sua casa. A energia que antes pertencia ao seu lar começa a se diluir ou desviar, e em muitos casos pode se traduzir em cansaço, estagnação, ou o que os sábios chamam de bloqueios econômicos. Deixa eu te contar a história de Dona Helena Ferreira, uma mulher de 58 anos que mora no bairro da Liberdade, em São Paulo. Dona Helena não era judia de nascimento, mas tinha começado a estudar a Torá e a Cabala com um rabino local depois de participar de uma palestra sobre prosperidade. Ela herdou da sua avó as panelas de cobre com as quais ela preparava as comidas de domingo todo fim de semana. Essas panelas tinham cozinhado milhares de bênçãos, tinham alimentado gerações inteiras da sua família. Um dia, movida pela compaixão, Dona Helena decidiu presentear essas panelas para uma vizinha que passava dificuldades financeiras. Poucas semanas depois, Dona Helena notou algo estranho. Seu negócio de marmitas no mercado começou a ter menos clientes. As contas que antes sempre davam certo, agora pareciam insuficientes. Seu marido perdeu um contrato importante. E o mais preocupante,
A comida na casa dela já não tinha o mesmo gosto. Aquele sabor especial que só as mãos da sua avó pareciam transmitir. Dona Helena visitou o rabino da sinagoga local e ele explicou: "Filha, aquelas panelas eram mais que metal. Eram recipientes de bênção, vasilhas de luz divina acumulada durante décadas. Ao entregá-las sem realizar uma reparação espiritual, você cedeu parte da prosperidade do seu lar." Lembra, na cabala judaica, cada objeto tem uma alma silenciosa, uma centelha divina presa nele. A cozinha guarda as suas e as dos seus ancestrais. Proteja isso com consciência. Muitas pessoas, sem conhecer essa conexão profunda, presentearam seus antigos utensílios de cozinha, acreditando fazer um gesto de bondade segundo a caridade. E logo depois, notaram que sua economia ficou instável, que a comida já não rendia igual ou que a paz do lar perdeu aquela quentura que antes o envolvia. Na sabedoria do Talmud se diz: "Mais abençoa Deus quem dá com alegria que quem dá com tristeza. Mas mais abençoa ainda quem sabe o que dar e quando dar." E é verdade, porque segundo o Zohar, o sustento não só entra pela boca, mas se sustenta na cozinha, naquele espaço sagrado onde transformamos ingredientes simples em alimento para o corpo e para a alma. Se alguma vez você presenteou um desses objetos, não teme. Tudo pode ser restaurado com consciência, segundo os ensinamentos dos nossos sábios. Durante 3 dias, deixa que o sol e o ar purifiquem os utensílios que você ainda conserva. Permite que os elementos façam seu trabalho de reparação. O fogo solar limpa, o vento renova, como ensina o livro do Gênesis. Depois, coloca uma pitada de sal marinho, símbolo de bênção e purificação, dentro de uma panela sobre um prato limpo. E pronuncia em voz serena essa bênção adaptada: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que santificas o alimento que me sustenta e agradeço a prosperidade que regressa ao meu lar. Com esse gesto simples, mas sagrado, você sela novamente a bênção da sua cozinha e reativa o fluxo de abundância que alimenta sua família segundo a vontade divina. Lembra sempre, viajante, a cozinha não só nutre o corpo, mas também o destino e a sorte de toda a sua descendência. Mas fica atento, porque o próximo objeto é ainda mais sutil e perigoso segundo a Cabala. Pode frear sua abundância e sua sorte sem que você sequer perceba. O segundo objeto pode parecer insignificante, mas no mundo místico da Cabala, sua influência é muito mais profunda do que você imagina. Me refiro aos objetos quebrados, danificados ou sem vida. Relógios que já não marcam o tempo sagrado, enfeites com rachaduras, espelhos rachados que distorcem a imagem divina, lâmpadas queimadas que já não trazem luz, ou qualquer coisa que tenha perdido sua integridade e ainda permanece ocupando um lugar na sua casa. Segundo a sabedoria da Cabala e os ensinamentos do Arizal, o grande mestre Isaac Luria de Safed, tudo que está quebrado representa um fluxo interrompido da abundância divina que flui das esferas superiores. Cada rachadura, cada fragmento danificado, simboliza uma casca espiritual negativa que bloqueia a luz. Cada objeto quebrado é como um copo rachado que não pode conter as bênçãos que o Todo-Poderoso deseja derramar sobre você. Conservar, ou pior ainda, presentear um objeto que já perdeu sua plenitude é, no plano espiritual cabalístico, como estender para outro a vibração da carência, da deficiência ou do estancamento. Por isso, quem guarda relógios parados, espelhos quebrados ou aparelhos que já não acendem, costuma notar que sua vida começa a refletir esse mesmo padrão de ruptura. Projetos que param sem explicação, oportunidades que não avançam, relacionamentos que esfriam sem motivo aparente. E aqueles que os presenteiam acreditando fazer um bem segundo a caridade, sem saber transferem um ciclo incompleto, uma energia que deixou de fluir. Deixa eu te contar o que aconteceu com seu Roberto Silva, um homem de 62 anos de Belo Horizonte, Minas Gerais, que trabalhava como comerciante no Mercado Central. Seu Roberto não era judeu de nascimento, mas há anos tinha começado a estudar a Torá e a Cabala com um rabino local, fascinado pela sabedoria ancestral do povo judeu.
Na casa dele, guardava um relógio antigo de parede que tinha pertencido ao seu pai, mas há mais de 5 anos tinha deixado de funcionar. O rabino tinha alertado em várias ocasiões: Roberto, esse relógio parado está bloqueando o tempo da sua prosperidade. Cada segundo que não avança é uma oportunidade que não chega. Mas seu Roberto, por apego sentimental, se negava a se desfazer dele. Um dia, decidiu presenteá-lo ao sobrinho que estava estudando na universidade, pensando que talvez ele pudesse consertar. Poucas semanas depois, o negócio de seu Roberto começou a ter problemas. Os clientes que antes chegavam pontualmente agora se atrasavam. Os pagamentos que sempre eram em dia começaram a atrasar. Era como se o próprio tempo tivesse parado na vida econômica dele. Quando voltou com o rabino, este explicou com paciência: Miguel, filho, na Cabala ensinamos que cada objeto material é um recipiente. Um relógio parado é um recipiente sem luz, sem abundância. Ao presenteá-lo, você não só compartilhou um objeto quebrado, mas estendeu essa interrupção do tempo divino ao seu sobrinho e manteve esse bloqueio na sua própria vida. O Zohar ensina que o tempo é sagrado, é um presente do santo bendito seja. Detê-lo é como rejeitar esse presente. Para romper esse bloqueio espiritual, primeiro você deve liberar segundo os ensinamentos dos nossos sábios. Descarta, recicla ou conserta o que já não serve. Se um objeto conserva valor emocional, purifica ele com incenso de olíbano ou com um pouco de água misturada com sal kosher, símbolo do pacto com Deus. Enquanto faz isso, pronuncia com intenção concentrada: Baruch atah Adonai. Libero o passado e abro espaço para o novo. Minha bênção se renova junto com minha prosperidade. Esse simples ato de reparação espiritual restabelece o equilíbrio da abundância e abre as portas para novas oportunidades e experiências segundo a vontade divina. O Talmud nos ensina: não há nada mais completo que um coração quebrado que busca se reparar. Quando um objeto se quebra, nem sempre é uma perda. Às vezes, é o aviso silencioso do Criador de que chegou o momento de renascer, de fazer retorno ao caminho correto. Lembra, viajante, na Cabala ensinamos que Deus quebrou as primeiras vasilhas para criar nosso mundo. Dessa ruptura nasceu a criação, mas nós temos a tarefa sagrada de recolher as centelhas divinas e elevá-las novamente. Não guarda a ruptura. Eleva as centelhas e segue adiante. Mas o que você vai descobrir a seguir é ainda mais delicado segundo as leis ancestrais, porque muitas pessoas presenteiam isso com carinho, sem imaginar que nesse gesto estão entregando parte da sua própria sorte espiritual. O terceiro objeto, segundo a sabedoria cabalística, é um dos mais delicados e, no entanto, um dos que mais se presenteiam com boa intenção. A roupa íntima usada, ou as peças demasiado pessoais que estiveram em contato direto com seu corpo. À primeira vista, pode parecer um gesto nobre segundo o princípio da caridade, oferecer a um familiar ou a alguém necessitado aquilo que você já não usa. Mas segundo a Cabala e os ensinamentos místicos do Zohar, essas peças conservam a vibração mais íntima de quem as usou. Cada vez que uma peça toca a pele, absorve parte da sua alma vital, das suas emoções e até das suas experiências espirituais. A roupa íntima, em especial, se impregna com a energia do fundamento espiritual que governa a segurança, a estabilidade e a prosperidade material, segundo a árvore sefirótica da vida. Por isso, ao presenteá-la ou recebê-la usada, se produz uma troca espiritual direta, uma conexão que pode alterar a confiança e segurança em Deus, a autoestima e até o fluxo de abundância de quem a entrega ou a recebe. No Talmud, se ensina que a vestimenta não é só proteção física, mas também proteção espiritual. Por isso, os sacerdotes do templo não podiam usar vestimentas alheias. Cada peça devia ser única, nova, consagrada só para eles. Muitas pessoas que compartilharam esse tipo de peça notam logo depois uma sensação de dano espiritual, cansaço, bloqueios emocionais, ou uma falta inexplicável de motivação para atrair novas oportunidades ou dinheiro. E não é casualidade. Essa peça mantém um vínculo invisível com a alma do seu antigo dono, como um fio sutil de conexão que ainda conecta ambas vibrações espirituais.
Deixa eu compartilhar com você a história de Camila Santos, uma jovem mãe de 3 filhos que mora no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Camila, embora não fosse judia, tinha começado a estudar cabala prática com uma mestra sefardita, depois de assistir uma conferência sobre prosperidade. Um dia, movida pela generosidade, decidiu doar várias sacolas de roupa usada, incluindo peças íntimas, para um centro comunitário para famílias carentes. Poucas semanas depois, Camila começou a experimentar uma sensação estranha de vazio. Se sentia cansada sem razão, seu negócio de bolos caseiros começou a ter menos pedidos, e o mais estranho, começou a ter sonhos recorrentes, onde sentia que algo lhe faltava, como se uma parte dela tivesse ido embora. Quando consultou com sua mestra de cabala, esta explicou com clareza: Camila, querida, as peças íntimas são extensões do seu corpo físico e espiritual. Segundo o Zohar, tudo que toca sua pele diretamente absorve sua luz interior. Ao entregá-las, sem fazer uma separação espiritual consciente, você manteve um vínculo energético com essas peças e com quem agora as usa. Se alguma vez você presenteou ou recebeu uma peça tão pessoal, pode purificar sua bênção com um gesto simples, mas profundo, segundo os ensinamentos ancestrais. Lava a peça com água e sal kosher, ou com um pouco de vinagre branco natural, símbolos de purificação na tradição judaica. Enquanto faz isso, repete com intenção pura: Baruch atah Adonai, fecho todo o laço espiritual e abençoo esta peça com pureza e liberdade. Se já não precisa dela, se despede dela com gratidão, visualizando como junto a essa peça se dissolvem os apegos e as energias que já cumpriram seu propósito de correção. O Talmud ensina: a vestimenta do homem é sua dignidade exterior. Cuida da sua vestimenta e cuidará da sua honra diante de Deus e diante dos homens. Lembra, viajante da sabedoria judaica, nem tudo que você compartilha ajuda segundo as leis espirituais. Às vezes, cuidar da sua bênção pessoal é o ato mais generoso que você pode fazer, porque só quando sua vasilha está cheia, você pode verdadeiramente derramar para os outros. E o que vem agora vai te surpreender segundo a Cabala, porque ninguém imagina que algo tão simples e cotidiano possa enfraquecer silenciosamente a prosperidade do lar segundo os ensinamentos milenares. O quarto objeto, segundo a tradição cabalística judaica, é um do qual quase ninguém fala fora dos círculos místicos e, no entanto, pode afetar diretamente o fluir da sua prosperidade: o sal e o lugar onde você guarda. Desde tempos remotos, desde a época do Santo Templo de Jerusalém, o sal tem sido visto como um símbolo de bênção, abundância e proteção espiritual. No livro de Levítico, a Torá ordena: tempere com sal toda a oferta da sua oblação e não permita que falte da sua oferta o sal do pacto do seu Deus. O sal representa o pacto eterno e inalterável com o Criador. Em civilizações tão antigas como as dos nossos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, se acreditava que esse mineral sagrado tinha o poder de afastar as cascas espirituais negativas e atrair a boa fortuna divina. Na Cabala, o sal representa a essência do elemento terra, a bondade firme e verdadeira que enraiza, estabiliza e sustenta a energia da abundância. É a ponte entre o material e o espiritual, entre o esforço humano e a bênção divina do céu. O Zohar ensina que o sal tem 72 propriedades curativas e protetoras, correspondentes aos 72 nomes sagrados de Deus. Por isso, quando você presenteia seu saleiro ou o lugar onde a conserva, está entregando simbolicamente sua capacidade de absorver o negativo e manter sua prosperidade protegida. Pode parecer um gesto amável, emprestar sal para um vizinho ou presentear um pote decorativo, mas no plano espiritual cabalístico, equivale a ceder uma parte do seu escudo protetor contra as forças negativas. Muitos notam depois pequenos sinais que os sábios chamam de sinais: gastos imprevistos, discussões sem motivo na família ou uma sensação de impureza, de pesadez no ambiente do lar. Não é casualidade. Na sabedoria dos nossos sábios se diz: onde falta o sal, a bênção se seca como o mar morto. Deixa eu te contar a história de seu Carlos Oliveira,
um comerciante de 55 anos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que tinha um pequeno restaurante de comida gaúcha. Seu Carlos, embora católico de nascimento, tinha desenvolvido uma profunda admiração pelas tradições judaicas depois de ler vários livros sobre os segredos da prosperidade do povo de Israel. Na cozinha dele, sempre mantinha um saleiro grande de cerâmica que tinha herdado da sua avó. E segundo a tradição familiar, esse saleiro nunca devia sair da casa. Um dia, seu compadre José Luiz pediu emprestado o saleiro para um evento familiar importante, e seu Carlos, por não se negar, emprestou. Poucos dias depois começaram os problemas. Os clientes começaram a reclamar que a comida não tinha o mesmo sabor. As contas do negócio não batiam. E o mais estranho, seu Carlos começou a ter discussões constantes com a esposa por assuntos de dinheiro, algo que nunca antes tinha acontecido. Quando seu vizinho, um judeu sefardita chamado Samuel, ouviu o que tinha acontecido, explicou com paciência. Carlos, amigo, na nossa tradição o sal é sagrado. Nunca se empresta nem se presenteia o saleiro principal da casa. É como emprestar sua segurança econômica. O Talmud ensina que o sal representa o pacto com Deus. Quando você compartilha seu sal sem intenção correta, rompe simbolicamente esse pacto de proteção. Se alguma vez você presenteou sal ou a recebeu de alguém, pode neutralizar essa troca energética com um ato simples, segundo os ensinamentos cabalísticos. Coloca um punhado de sal kosher novo em um recipiente de cerâmica ou vidro, de preferência branco, símbolo de pureza, e deixa sob a luz do sol durante 3 horas, para que absorva a luz divina. Depois pronuncia com intenção e confiança em Deus. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, purifica o meu caminho de toda energia alheia segundo tua vontade. A prosperidade permanece no meu lar e se multiplica com cada amanhecer, como as estrelas que prometeste ao nosso pai Abraão. Guarda esse sal na sua cozinha, ou espalha suavemente pelos cantos da sua casa, enquanto visualiza como a paz do lar e a tranquilidade regressam. O Talmud nos ensina uma história linda. Por que o sal está presente em cada refeição judaica? Porque quando o Santo Bendito seja criou o mundo, separou as águas superiores das inferiores. As águas inferiores choraram. Por que nós não podemos estar perto do Criador? E Deus lhes prometeu: vocês serão elevadas em cada oferta, em cada mesa judaica, através do sal. Por isso, o sal eleva o material para o espiritual. Lembra, viajante dos ensinamentos judaicos. O sal limpa o visível e o invisível, mas só quando está consagrado com sua intenção e sua gratidão para o Criador. E se te surpreendeu o poder sagrado de um simples mineral segundo a Cabala, espera para conhecer o próximo objeto, porque muitos o conservam por apego, sem imaginar que estão retendo sua própria prosperidade, sem permitir que flua. O quinto objeto, segundo os ensinamentos da Cabala judaica, é um que muitos conservam por costume ou apego, sem notar o enorme peso espiritual que pode acumular com os anos. Os cofres, baús ou móveis antigos onde se guarda dinheiro, documentos importantes ou lembranças pessoais de valor. Na sabedoria cabalística, esses lugares são chaves espirituais, pontos onde se concentra a vibração da abundância material e espiritual. São como o lugar santíssimo do templo, mas em versão doméstica. Mas quando se enchem de papéis velhos, notas sem valor, documentos rasgados ou lembranças carregadas de tristeza, o fluxo da abundância para, e com ele também para a prosperidade. O Zohar ensina que o dinheiro tem alma. Não é só papel ou metal, mas uma manifestação física da bênção divina. Por isso, o lugar onde você guarda deve ser tratado com santidade. Imagina uma fonte de água que deixa de se mover. A água estanca, apodrece. O mesmo ocorre com a energia do dinheiro quando se guarda em espaços saturados, sujos ou descuidados. O Talmud diz: a ordem nas posses é sinal de bênção no lar. Muitas pessoas notaram que depois de limpar ou reorganizar seu cofre ou seu móvel de valor, sua economia começa a fluir de novo, como se o ar se renovasse dentro do lar. É o que os cabalistas chamam de ordem divina. Mas também tem quem, ao presentear um baú, uma carteira velha cheia de história ou uma escrivaninha sem saber,
entrega parte da vibração da sua prosperidade pessoal, da sua sorte acumulada durante anos. Deixa eu compartilhar com você a história da família Azevedo, uma família de descendentes de judeus portugueses que morava no bairro de Higienópolis, em São Paulo. Os Azevedo tinham herdado do bisavô, que chegou de Portugal em 1920, um pequeno baú de madeira com incrustações de prata, onde guardavam os documentos importantes da família e algum dinheiro para emergências. Durante quase 100 anos, esse baú tinha sido o guardião da prosperidade familiar. Um dia, os filhos da família, já adultos e modernos, decidiram que o baú era antigo e ocupava espaço. Sem consultar os pais mais velhos, doaram para um museu comunitário judaico, pensando que seria uma contribuição cultural valiosa. Poucas semanas depois, a família começou a experimentar problemas financeiros inexplicáveis. O negócio familiar de tecidos perdeu vários contratos importantes. Um dos filhos teve um acidente de carro custoso. As contas bancárias pareciam se esvaziar sem explicação. A matriarca da família, a vovó de 82 anos, ao saber do que tinha acontecido, chorou amargamente. Esse baú, disse com voz quebrada, não era só um móvel. Era o recipiente que continha a bênção de 4 gerações da nossa família. Cada moeda que guardamos ali, cada documento, levava a intenção dos nossos ancestrais. Ao entregá-lo sem fazer uma reparação, romperam a corrente de bênção que nos protegia. O rabino da comunidade explicou: na Cabala ensinamos que certos objetos se convertem em vasilhas de luz acumulada. Esse baú tinha absorvido durante um século as bênçãos, as orações de sábado, as moedas de caridade que guardaram ali. Era uma sorte materializada. Ao doá-lo, embora com boa intenção, transferiram essa sorte para outro lugar, deixando um vazio na sua própria linha de bênção. Se alguma vez você presenteou ou herdou um móvel desse tipo, pode limpar sua carga espiritual com um ritual simples de reparação e renovação. Abre todas as gavetas, esvazia completamente e passa um pano com água e umas gotas de vinagre kosher ou essência de alecrim, plantas mencionadas na Torá pelas suas propriedades purificadoras. Enquanto faz isso, pronuncia com intenção: Baruch atah Adonai, renovo este espaço e libero tudo que já cumpriu sua reparação. Permito que a prosperidade flua com ordem e gratidão. Depois coloca dentro uma folha de louro, símbolo de vitória na tradição judaica, ou uma nota nova junto com um pequeno bilhete escrito à mão que diga: Baruch Hashem, bendito seja Deus, pela abundância presente e futura. Isso representa prosperidade fresca e em movimento, como o maná que caía fresco cada manhã no deserto. O Talmud conta uma história linda sobre Rabi Akiva, que era tão pobre que não tinha nem uma vela para estudar Torá pelas noites. Mas ele organizava meticulosamente as poucas moedas que tinha, as contava com gratidão cada noite e orava por elas. Com o tempo, Rabi Akiva se converteu em um dos homens mais ricos e sábios da sua geração. Qual era o segredo? Tratava cada moeda como sagrada, como uma centelha divina que merecia respeito e ordem. Lembra, viajante da sabedoria judaica, a riqueza precisa fluir igual que a água ou o ar que Deus nos presenteia cada dia. Nada floresce no que se guarda por medo ou apego excessivo. O dinheiro, como ensina o Zohar, é a energia de Deus que deve circular para se multiplicar. E se você acha que já viu tudo, prepara, porque o próximo objeto, segundo a Cabala, respira, cresce e reflete o estado real da sua abundância interior de uma maneira surpreendente. O sexto objeto, segundo a tradição cabalística, não é um enfeite nem um simples detalhe decorativo. São as plantas e flores do seu lar, seres vivos que respiram com você e compartilham seu campo de bênção espiritual. À primeira vista, presentear uma planta pode parecer um gesto amável, cheio de vida e boas intenções. Mas, segundo a Cabala e as antigas tradições místicas judaicas, as plantas são canais vivos da abundância divina que nutre, equilibra e harmoniza os espaços. No livro do Gênesis, o primeiro ato de criação divina, depois de separar a luz da escuridão, foi criar as plantas. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore de fruto que dê fruto segundo sua espécie.
As plantas foram criadas no terceiro dia, o dia da bênção, porque o número 3 na Cabala representa estabilidade e bênção. Por isso, cada planta que cresce na sua casa é uma manifestação dessa bênção original da criação. Cada planta que cresce no seu lar se alimenta do mesmo campo espiritual que você. Absorve suas emoções, suas orações, até suas intenções mais sutis. O Zohar ensina que as plantas têm alma vegetativa e são sensíveis às vibrações espirituais do lugar onde habitam. Por isso, quando você presenteia uma planta que cresceu com você, uma que prosperou sob seu teto e foi regada com suas mãos, está entregando um fragmento do seu próprio fluxo de crescimento espiritual, da sua sorte em expansão. Muitas pessoas sentiram isso depois de presentear uma planta que estava florescendo lindamente. Começam a notar cansaço, falta de inspiração ou estagnação nos projetos, o que os sábios chamam de anulação de oportunidades. A planta segue viva em outro lugar, mas sua alma permanece unida à sua, criando um vínculo energético dividido. Deixa eu te contar a história de Ana Paula Rodrigues, uma mulher de 48 anos que mora em Curitiba, Paraná. Ana Paula, embora não fosse judia, tinha começado a estudar cabala prática, depois de assistir um curso no Centro Cultural da cidade. No apartamento pequeno, mas acolhedor dela, Ana Paula cuidava com amor uma planta de manjericão que tinha crescido desde uma semente há 3 anos. Essa planta tinha se convertido na sua companheira silenciosa, testemunha das suas orações matinais, dos seus momentos de alegria e também das suas lágrimas. Um dia, sua melhor amiga atravessava um momento difícil de divórcio e depressão. Movida pela compaixão, Ana Paula decidiu presentear a planta de manjericão, pensando que lhe traria alegria e esperança. A amiga a levou agradecida. Mas, poucas semanas depois, Ana Paula começou a notar que seu próprio jardim interior murchava. O projeto do novo negócio online travou. A inspiração para escrever, que sempre a acompanhava, desapareceu. Se sentia como se uma parte da sua energia criativa tivesse ido com aquela planta. Quando consultou com seu mestre de cabala, o Rabino Shilomo, ele explicou com ternura: Ana Paula, filha, essa planta não era só vegetação. Era um ser vivo que tinha absorvido seu campo de bênção durante 3 anos. Cada vez que você a regava, lhe transmitia sua luz interior. Segundo o Arizal, o grande cabalista, as plantas são como antenas espirituais que captam e transmitem a energia do lugar onde estão. Ao presenteá-la sem fazer um corte espiritual consciente, você manteve um vínculo de alma com ela, e parte da sua energia criativa foi com esse vínculo. Isso não significa que você não deva presentear plantas, segundo os ensinamentos judaicos, mas que deve fazer isso com consciência espiritual. Antes de entregá-la, dedica um momento para agradecer pelo tempo ao seu lado, como ensina o mandamento do reconhecimento do bem. Coloca suas mãos sobre as folhas e diz com intenção: Baruch atah Adonai. Agradeço a bênção compartilhada com este ser vivente. Te libero com amor para que floresça em um novo ciclo segundo a vontade do Criador. Depois sopra suavemente sobre a planta 3 vezes, simbolizando a liberação do laço espiritual, como quando Deus soprou o alento de vida no primeiro homem. E se alguém te presenteia uma planta, coloca primeiro a luz do sol durante 24 horas antes de levá-la para o interior da sua casa, para que sua bênção se purifique e se adapte ao ritmo do seu lar, como ensina o conceito da separação necessária entre o seu e o alheio. O Midrash conta uma história linda sobre Rabi Shimon Bar Yojai, o autor místico do Zohar. Quando teve que se esconder dos romanos que queriam matá-lo por estudar Torá, se refugiou numa caverna com o filho durante 12 anos. E o que aconteceu? Deus fez crescer milagrosamente uma árvore de alfarroba na entrada da caverna para alimentá-los, e um manancial de água surgiu do chão. Quando finalmente saíram, a árvore tinha se convertido em parte deles, e eles em parte da árvore. Tinham compartilhado alma. Lembra, viajante dos ensinamentos de Israel? As plantas são espelhos vivos da nossa abundância segundo a Cabala. Florescem ou murcham ao compasso do nosso próprio equilíbrio interior, da nossa paz interior. E se você achava que isso era delicado segundo a tradição judaica, espera para conhecer o último objeto.
aquele que guarda a energia mais íntima do dinheiro e que pode fechar ou abrir o fluxo final da sua prosperidade de maneira decisiva. O sétimo e último objeto, segundo a Cabala judaica, aquele que guarda a energia mais íntima do dinheiro e pode selar ou abrir o fluxo final da sua prosperidade, são as carteiras velhas e as bolsas usadas. Poucas pessoas sabem, mas segundo os ensinamentos místicos do Zohar e outras tradições ancestrais judaicas, a carteira é um contenedor espiritual do fluxo material da sua vida. Cada moeda, cada nota, cada recibo que você guarda nela leva uma frequência espiritual específica: prosperidade, dívida, gratidão ou escassez. Quando você conserva ou presenteia uma carteira velha carregada de papéis ou energia estancada, mantém vivo o padrão vibratório do passado, e isso impede que a bênção do dinheiro se renove. É como se sua prosperidade tentasse avançar, mas seguisse amarrada às memórias de preocupação ou carência. Na tradição judaica, existe um lindo costume relacionado com o dinheiro. Nunca se presenteia uma carteira vazia. Se você deve presentear uma carteira, sempre deve colocar dentro pelo menos uma moeda, simbolizando que a bênção do dinheiro acompanha esse presente. Por quê? Porque, segundo a Cabala, uma carteira vazia é como um recipiente sem luz, um recipiente sem conteúdo divino, e presentear vazio atrai vazio. O Talmud conta a história de Rabi Elazar, que era tão pobre que frequentemente não tinha nenhuma moeda no bolso. Mas ele tinha um costume sagrado. Cada noite, antes de dormir, limpava cuidadosamente o bolso e dobrava a roupa com respeito, como se estivesse preparando um palácio para receber o rei. Os alunos perguntaram: Rabino, por que cuida tanto de um bolso vazio? E ele respondeu: porque se não preparo o lugar com honra, como pode a bênção do Criador entrar nele? Muitos comprovaram, segundo os ensinamentos ancestrais, que após trocar a carteira velha por uma nova e consagrada, a economia começa a se mover de outra forma. Chegam rendas inesperadas, novas oportunidades de prosperidade ou bênçãos que pareciam bloqueadas. Mas quem as conserva ou as presenteia sem limpá-las, traspassa parte da sua energia financeira, gerando confusão e bloqueios espirituais, tanto em quem dá como em quem recebe. Deixa eu compartilhar com você a história de Daniel Vargas, um jovem empreendedor de 35 anos de Salvador, Bahia, que tinha começado a estudar a Torá e a Cabala depois de conhecer um grupo de judeus sefarditas num evento de negócios. Daniel usava a mesma carteira de couro marrom há mais de 10 anos. Era a carteira que o pai tinha presenteado quando começou no primeiro trabalho, e por apego sentimental, nunca tinha trocado. Mas essa carteira estava cheia de recibos velhos, cartões de crédito cancelados, papéis amassados e moedas sem valor. Seu mentor judeu, o Sr. Abraham Cohen, ao vê-la um dia disse com carinho: Daniel, filho, essa carteira é um museu do seu passado financeiro. Cada papel velho é uma memória de falta. Se você quer que a prosperidade flua, precisa criar espaço limpo para que as bênçãos novas possam entrar. Daniel, embora cético no início, decidiu seguir o conselho. Comprou uma carteira nova e, antes de usá-la, realizou um pequeno ritual que Abraham ensinou. Lavou com água e sal, deixou ao sol durante 3 horas e depois colocou dentro uma nota nova junto com uma pequena oração escrita em hebraico que dizia: Baruch atah Adonai, Elohenu melech haolam, shehegianu vekiemanu vehigianu lasman hazeh. Bendito és tu, Senhor, que nos deste vida, nos sustentou e nos permitiu chegar a este momento. Poucas semanas depois, Daniel recebeu uma ligação inesperada. Um investidor que tinha rejeitado seu projeto meses atrás, agora queria se reunir novamente. Nessa reunião, Daniel conseguiu fechar um negócio de R$250 mil, o investimento maior da vida dele. Quando contou ao Abraham, este sorriu com sabedoria. Vê, Daniel, não foi magia, foi preparação espiritual. Quando você limpou sua carteira, limpou sua relação com o dinheiro. Quando colocou bênção nova, abriu espaço para oportunidades novas. Para fechar esse ciclo energético, segundo os ensinamentos cabalísticos, pega sua carteira atual e esvazia completamente. Tira tudo que não usa,
papéis, moedas soltas, tickets velhos e limpa o interior com um pano úmido com uma gota de óleo essencial de canela ou hortelã. Enquanto limpa, diz em voz firme: libero toda a energia de carência e escassez. Minha carteira agora é um recipiente sagrado de abundância divina. Depois, antes de colocar seu dinheiro de volta, coloca uma nota nova, mesmo que seja de valor pequeno, e segura nas duas mãos por alguns segundos. Visualiza essa nota se multiplicando, crescendo, atraindo mais abundância para a sua vida. E pronuncia a bênção: Baruch atah Adonai, bendito és tu que me sustentas e multiplicas minhas bênçãos. Que cada moeda que entre nesta carteira seja uma semente de prosperidade crescente. O Talmud ensina uma verdade profunda. O dinheiro é como o fogo. Pode aquecer sua casa ou queimá-la completamente. Tudo depende de como você o trata, de como o honra, de como prepara o recipiente que o guarda. Quando você cuida da sua carteira com consciência e gratidão, está dizendo ao universo e ao Criador: estou pronto para receber mais, porque honro o que já tenho. Agora, querido viajante da sabedoria ancestral judaica, você já conhece os 7 objetos que, segundo a Cabala, não devem ser presenteados sem consciência espiritual. Utensílios de cozinha usados, objetos quebrados ou sem vida, roupas íntimas e peças muito pessoais, o sal e o saleiro principal, cofres e móveis onde se guarda dinheiro, plantas que cresceram no seu lar e carteiras ou bolsas usadas. Cada um desses objetos carrega uma parte da sua energia vital, da sua sorte espiritual e do fluxo de abundância que Deus destinou para você. Mas lembra, isso não significa que você deve se tornar egoísta ou deixar de ajudar os necessitados. A tzedakah, a caridade e a justiça, é um dos pilares mais importantes da tradição judaica. O que os sábios nos ensinam é que existe uma forma consciente e sagrada de dar, uma forma que multiplica as bênçãos em vez de diminuí-las. Quando você vai ajudar alguém, escolhe dar coisas novas, limpas, consagradas com sua melhor intenção. Ou se vai dar algo usado, primeiro purifica com os rituais que compartilhei com você hoje. O Rabino Maimônides, um dos maiores sábios da história judaica, ensinou que existem 8 níveis de caridade. O nível mais alto não é dar o que sobra, mas dar de forma que eleve tanto quem recebe quanto quem dá. É dar com alegria, com consciência, com a certeza de que você está sendo um canal de bênção divina. E para ser esse canal, primeiro você precisa manter seu próprio recipiente limpo, íntegro e cheio de luz. Agora vou compartilhar com você o ritual de proteção e multiplicação de abundância que prometi no início. É uma prática simples, mas poderosa, que você pode fazer uma vez por mês, de preferência na lua nova, que, segundo a tradição judaica, é o momento de novos começos e renovação de bênçãos. Separa um momento tranquilo, de preferência pela manhã ou ao entardecer. Acende uma vela branca, símbolo de pureza e luz divina. Coloca diante de você um copo com água limpa e uma pitada de sal kosher. A água representa o fluxo da abundância. O sal representa a proteção e o pacto com o divino. Respira fundo 3 vezes, centrando sua mente e seu coração. Depois, pega o copo com as 2 mãos e pronuncia esta oração adaptada da tradição judaica. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, fonte de toda abundância e prosperidade. Agradeço pelas bênçãos que já recebi e abro meu coração para receber ainda mais. Que minha casa seja um santuário de paz. Que minha mesa nunca falte alimento. Que minhas mãos sejam canais de tua generosidade. Protege meu lar de toda a energia negativa e permite que a prosperidade flua livremente em minha vida e na vida de todos que amo. Amém. Depois de pronunciar essa oração, bebe um gole da água e espalha o restante pelos cantos da sua casa, começando pela entrada principal e seguindo no sentido horário. Enquanto faz isso, visualiza uma luz dourada preenchendo cada cômodo, limpando qualquer energia pesada e atraindo novas oportunidades e bênçãos. Agora, se você quer potencializar ainda mais esse ritual e ativar uma frequência diária de prosperidade, criei para você o e-book Mantra de Abundância Judaico.
São mantras e orações poderosas da tradição cabalística que você pode recitar pela manhã, ao meio-dia ou antes de dormir para manter o fluxo de Berajá ativo todos os dias. São as mesmas palavras que meu avô repetia e que transformaram gerações da minha família. O link está aqui na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Vale cada centavo. Para finalizar, escreve em um papel branco 3 coisas pelas quais você é grato neste momento e 3 objetivos de prosperidade que deseja alcançar. Dobra esse papel e guarda dentro da sua Bíblia, de um livro sagrado ou em algum lugar especial da sua casa. Esse papel se converte numa declaração de fé e gratidão que mantém viva a conexão com a abundância divina. O Zohar ensina que quando um ser humano se alinha com a vontade do Criador e age com consciência espiritual, se converte num ímã para as bênçãos. Não é magia, não é superstição. É compreensão profunda de como funcionam as leis espirituais que governam nosso universo. As mesmas leis que mantiveram o povo judeu próspero durante milênios de perseguição e dificuldade. Agora me diz uma coisa, viajante. Você presenteou algum desses 7 objetos alguma vez? Você reconheceu algum padrão de bloqueio na sua vida depois disso? Não tenha medo nem vergonha. A sabedoria existe justamente para iluminar os erros do passado e abrir caminhos novos no presente. Deixa nos comentários qual desses objetos mais te surpreendeu. Escreve: aprendi sobre o objeto e vou aplicar essa sabedoria na minha vida. Ou se você tem alguma história pessoal relacionada com esses ensinamentos, compartilha com a gente. Sua experiência pode iluminar o caminho de outra pessoa que está passando pela mesma situação. E já que estamos falando de abundância e prosperidade, deixa eu te fazer um convite. Se você realmente quer mergulhar mais fundo nessa sabedoria ancestral judaica, se você quer aprender outros rituais, orações e práticas que podem transformar completamente sua relação com o dinheiro e com a abundância, fica atento ao canal. Nas próximas semanas vou compartilhar ensinamentos sobre as 3 frases que os judeus nunca dizem quando falam de dinheiro, sobre o ritual matinal de 2 minutos que abre as portas da prosperidade e sobre como usar o poder dos salmos para atrair oportunidades inesperadas. Mas isso só vai ser possível se você der aquele like neste vídeo agora, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Porque o algoritmo precisa saber que esse conteúdo é valioso para você, que essa sabedoria está mudando sua vida. Cada like é uma declaração de gratidão ao Criador. Cada inscrição é um voto de confiança nesse conhecimento milenar. E cada compartilhamento é um ato de tzedakah, de justiça, porque você está ajudando outras pessoas a descobrirem esses segredos que podem mudar o destino financeiro delas. O Talmud conta que quando o Templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos no ano 70 da Era Comum, os sábios perguntaram: como vamos manter viva a conexão com o divino se não temos mais o templo? E a resposta foi: a mesa de cada casa se converterá num altar. Cada refeição compartilhada com gratidão se converterá numa oferta sagrada. Cada lar se converterá num santuário de luz. E é exatamente isso que estou te convidando a fazer hoje, viajante. Converte sua casa num santuário de prosperidade consciente. Trata cada objeto com respeito e sabedoria. Entende que você não está só movendo coisas materiais. Está trabalhando com energias invisíveis que têm o poder de elevar ou diminuir sua vida. Quando você vive com essa consciência, cada gesto se converte numa oração. Cada escolha se converte numa bênção. Antes de me despedir, quero deixar com você uma bênção final. Uma berajá que meu avô costumava pronunciar sobre mim toda sexta-feira à noite, antes do jantar de Shabat. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer seu rosto sobre ti e te conceda sua graça. Que o Eterno volte seu rosto para ti e te dê paz, prosperidade e abundância em todos os dias da tua vida. Amém. Lembra sempre, querido viajante da sabedoria judaica, a verdadeira riqueza não está só no dinheiro que você acumula, mas na consciência com que você o atrai, na gratidão com que o recebe e na generosidade com que o compartilha. Que essas palavras ecoem no teu coração
e se manifestem em bênçãos concretas na tua vida. Até o próximo encontro e que a luz divina ilumine sempre o teu caminho. Shalom Uvrajá, paz e bênção.